Olá, como vai? Muito boa noite para você. Suspeitos de invadir residência e tentativa de furto são procurados pela polícia. O balanço das ações realizadas pela Polícia Militar Rodoviária na Operação de Ano Novo. E você vai ver também. Polícia Militar reforça efetivo para a Operação Férias Seguras. Quase 3.000 motocicletas foram presas na operação contra o rolezinho em Minas. Os novos parâmetros para prevenir AVC e infarto. Os impactos para os pets após os festejos de fim de ano. Ex-procurador da Câmara Municipal de Patos de Minas assume procuradoria da Prefeitura de Varjão. As dicas para a desmontagem dos enfeites natalinos de forma correta e segura. Poste com estrutura precária no galpão do produtor rural gera reclamação. A movimentação pós-feriados no terminal rodoviário de Patos de Minas. Bombeiros seguem com monitoramento do nível do Rio Paranaíba, que está com mais de 6 metros acima do normal. O NTV News deste 2 de janeiro de 2025 já está no ar. Uma operação da Polícia Militar contra o chamado rolezinho já apreendeu 2.900 motocicletas, além de mais de 1.000 pessoas que foram presas e apreensão de armas de fogo e drogas. A mega operação, que começou em 23 de dezembro, vai se estender até domingo. O objetivo é combater os rolezinhos, grupo de pessoas que fecham vias para praticar manobras perigosas, que geram riscos e perturbam os cidadãos de bem. Vale reforçar que o foco da polícia não são as pessoas que usam motocicletas como instrumento de trabalho, e sim para aqueles que utilizam o veículo para infringir normas e cometer crimes. Até o momento, foram registradas 12.900 ocorrências em todo o estado. Foram autuados 1.530 condutores inabilitados. 1.050 pessoas foram presas ou apreendidas, além de 2.900 motocicletas apreendidas e removidas. Os militares também apreenderam 40 armas de fogo. A Polícia Militar de Minas Gerais também informou que a operação é um sucesso em relação à grande quantidade de droga apreendida até o momento. Destaque para a apreensão de 64.300 pinos e papelotes de cocaína, além de 12.300 cigarros e buchas de maconha. Entre as ações planejadas pela Polícia Militar para a operação, há o monitoramento de redes sociais pelo Serviço de Inteligência e o uso de aeronaves para identificar os locais de possíveis aglomerações. Tem um cunho repressivo qualificado que trouxe essa tranquilidade. Não houve aumento do número de chamados ao longo tanto da virada, do Natal, quanto do Ano Novo. E a população pôde realmente ficar tranquila, não teve nenhuma intercorrência nesse aspecto. E essa antecipação da Polícia Militar com o Serviço de Inteligência, ocupação de algumas ruas em específico onde o crime acontecia, favoreceu essa tranquilidade. 3 homens suspeitos de invasão a uma residência e também de tentativa de furto em Patos de Minas estão sendo procurados pela polícia. A vítima, um homem de 42 anos, disse que estava dormindo quando se assustou com o barulho da chuva e foi até a parte da frente para observar. Quando chegou ao local, o homem foi surpreendido por 3 outros homens, sendo que um estava com uma arma de fogo. O indivíduo armado teria desferido uma coronhada na testa da vítima e causado o ferimento. Os criminosos ainda exigiram dinheiro. A mulher da vítima disse que escutou o barulho e foi também à parte da frente para verificar. Ao perceber que o marido estava sendo agredido, ela correu para o banheiro e acionou a polícia militar. Segundo as vítimas, a intenção dos suspeitos seria a subtração de uma caminhonete, porém os bandidos não conseguiram ligar o veículo e fugiram sem levar nenhum pertence dos moradores. O imóvel tinha circuito de câmeras, sendo repassado aos militares diversas gravações da ação dos bandidos, da dinâmica dos fatos e das características dos 3 suspeitos que praticaram o crime de cara limpa. A Polícia Militar solicita apoio da comunidade para identificar e capturar os suspeitos deste crime. As denúncias podem ser feitas presencialmente a qualquer militar ou pelo 190. O sigilo e a identificação. A Polícia Militar Rodoviária divulgou hoje o balanço das ações realizadas durante a Operação Ano Novo. Nos últimos dias de 2024 e início de 2025, a Polícia Militar Rodoviária reforçou as ações de patrulhamento nas rodovias que cortam Patos de Minas e região. A Polícia Militar Rodoviária, desencadeou a operação final de ano,
no período de 26 de dezembro até o dia 1º, né, de janeiro de 2025. A nossa companhia, que é a 7ª companhia com sede em Patos de Minas, né, ela abrange, né, os municípios do Alto Paranaíba e do Noroeste Mineiro. Foram positivos, né, o saldo, né? Tivemos a prisão de um condutor de motocicleta por mandado de prisão, né? Ele era autor de homicídio na cidade de Maranhão. Ele foi preso lá em São Gotardo, né, pela equipe da Polícia Rodoviária de Carmo do Paranaíba. Tivemos também a prisão ontem, dia 1º, condutor de uma caminhonete por porte irregular de arma de fogo, né, lá em Doura do Quara, na rodovia LMG 741. E tivemos 3 prisões de condutores por embriaguez ao volante, né? E tivemos também 13 condutores autuados por embriaguez, né, que somente administrativo. Foram autuados, né, mas não chegou ao ponto de ser crime, né? Alguns acidentes de trânsito também foram registrados nas rodovias. Tivemos um total também de 12 acidentes de trânsito nesse período, sendo 6 sem vítimas e 6 com vítima. E desses 6 com vítima, 2 foi com vítima fatal. Tivemos um motociclista, o condutor, que veio a óbito no acidente lá em Riachim, e um lá em Unai. Um passageiro de um veículo, né? O veículo colidiu numa árvore e o passageiro também veio a óbito no local. O período chuvoso, além dos estragos feitos na cidade, também causou alguns transtornos na rodovia que liga o município de Patos à Lagoa Formosa. As chuvas ainda continuam, né? Muita chuva, né? Tivemos casos aí de alagamento de rodovia, né? Teve um trecho ali próximo à Lagoa Formosa na noite da virada do dia 31. A rodovia chegou a ficar alagada lá, não chegou ao ponto de interditar, mas tivemos que ficar uma viatura lá para orientar os condutores, né? A água, a enxurrada invadiu, né, a pista, mas assim, sem acidentes, né, graças a Deus. E o alerta para que os motoristas continuem tendo atenção com as condições do veículo, condições da via e durante as chuvas, continua. As rodovias ainda continuam cheias, né? Muita gente deixou para retornar hoje, né, para suas casas. Teve aqueles que estenderam mais, né? Vai deixar para voltar no final de semana, né? Esperamos também que o fluxo continue grande, né, durante esse final de semana que vem. Pedir o pessoal mais uma vez, né, sempre alertar, né, a questão do veículo, né, dar sempre manutenção dos veículos, né, não beber, né, e dirigir, né, que é uma das causas também de acidente. As ultrapassagens em local proibido, né, que também é outra ia forçar ultrapassagem também, né? Outra causa de acidentes graves com vítimas graves ou vítimas fatais, né? E a questão da velocidade, né? Respeitar o limite de velocidade da via, né? E em caso de chuva, né, ter mais atenção ainda, né? Que devido ao período chuvoso, né, a velocidade tem que diminuir mais ainda. E a Polícia Militar lançou a Operação Férias Seguras 2025. O objetivo é reforçar o policiamento para coibir principalmente o furto e o roubo contra residências e instituições neste período de férias. A operação foi lançada aqui na Praça Getúlio Vargas, bem em frente ao Fórum. Operação essa que vai contar com todo o efetivo da Polícia Militar, no intuito agora de levar ainda mais segurança aos bairros. A última operação natalina, essa foi focada aqui na região central de Patos de Minas. Agora, essa operação referente às férias, que vai até o final do mês de janeiro, será com foco total para diminuir ainda mais a criminalidade em toda Patos de Minas, mas principalmente aí visando os bairros da cidade. O foco principal é a prevenção dos crimes contra o patrimônio. Nos bairros especificamente, a gente vai ter um foco principal para os bairros, principalmente daquelas que a gente sabe que nesse período as pessoas saem de suas residências, vão fazer viagens e acaba deixando a casa aí às vezes sem nenhum morador. Então a gente reforça aí para as pessoas manterem a segurança das casas, instalem alguns dispositivos de segurança, cercas, cachorro, a própria câmeras de segurança, as câmeras bem posicionadas, as câmeras que consigam realmente fazer uma visualização de quem entra e sai da casa em todos os pontos sensíveis que a casa tem. Isso ajuda a Polícia Militar a gente identificar os infratores que porventura entrem em alguma residência. Mas nós vamos estar reforçando o policiamento preventivo nos bairros, foco nas residências, foco também nas instituições escolares que
ficam fechados por um longo período agora, nesse período sem o início do ano letivo, né? Então o foco agora saiu um pouco da parte central. É óbvio que a gente tem que priorizar ainda o policiamento de visibilidade na parte central da cidade, mas deixamos aí a Operação Natalina, que era o foco principal nos setores comerciais, e passamos agora para os bairros, né, o policiamento preventivo nos bairros, para que a gente tenha aí, tal qual o ano de 2024, a gente também tenha redução de crimes contra o patrimônio no ano de 2025. Diversos bairros de Patos de Minas, que têm registros maiores de ocorrências de crimes contra o patrimônio, receberão atenção maior da Polícia Militar. Nós temos alguns bairros que demandam maior atenção por questão de estatística de criminalidade, né? Principalmente dos crimes contra o patrimônio. O entorno do terminal rodoviário é um ponto sensível nesse sentido, então os bairros ali, Cristo, Lagoa Grande, Santa Terezinha, Brasil, eles são os bairros que a gente tem um foco maior. Sem deixar também de citar outros bairros, tipo Adelçá, Caramuru, bairros que necessitam de uma atenção, porque mesmo a gente estando reduzindo, né? Ou seja, as estratégias estão funcionando para que os crimes contra o patrimônio sejam reduzidos. Mas a gente tem alguns bairros que têm uma mancha criminal maior que o outro e eles serão priorizados. Durante a operação, os policiais militares estavam utilizando um colete de cor reflexiva. Segundo o comandante do 15º Batalhão, esse colete é para ajudar a população na hora da procura para registrar um boletim de ocorrência. O significado principal é a questão de dar visibilidade, né? Essas faixas em cor fluorescente, elas servem justamente para destacar o policial no meio da multidão, para que ele seja visto de longe. E essa visibilidade é muito importante também para a gente no sentido da sensação de segurança. Então, quando o cidadão ele vê a polícia militar, ele se sente seguro. Então, essa é a finalidade principal de estarmos mais visíveis e de utilizarmos esses kits de visibilidade ou o colete, né, refletivo. Daqui a pouco aqui no News, os impactos para os pets após os festejos de fim de ano e os novos parâmetros para prevenir AVC e infarto. A hipertensão muitas vezes não causa sintomas e pode provocar graves problemas de saúde, como AVC e infarto. Doenças cardiovasculares são responsáveis pelo maior número de mortes em todo o mundo. A pressão arterial sobe e a preocupação também. Logo vem a dúvida: será que sou hipertenso? Calma, para fechar o diagnóstico são necessários muitos exames e uma boa avaliação médica. A gente tem que diagnosticar se existe uma causa para essa hipertensão arterial, se existir, retirar essa causa. Mas 90% dos hipertensos não tem uma causa definida, tem os chamados fatores de risco. Como pode ver, não é tão simples diagnosticar o problema e agora novos parâmetros foram adotados para reconhecer os casos de hipertensão. Antes, o valor da pressão de até 12/8 era considerado normal. Agora pode acender o alerta em alguns casos, conforme novas diretrizes da Sociedade Europeia de Cardiologia. A diretriz europeia considera 12/8 elevada, uma pressão acima de 12/8. Até 13,9 por 8,9, ela considera uma pressão elevada. Não quer dizer que seja uma hipertensão arterial, mas aí ela recomenda que se estratifique o risco. Veja se essa pessoa tem diabetes, se ela tem obesidade, sedentarismo, tabagismo, os famosos fatores de risco, para avaliar se é uma pessoa, se está diante de uma pessoa de risco baixo, intermediário ou alto. A hipertensão muitas vezes não causa sintomas, por isso é tão perigosa e pode afetar todo o organismo quando se mantém alta por muito tempo. Um dos tratamentos é feito por meio de medicação específica, porém, há quem consiga contornar a situação adotando hábitos mais saudáveis. Procurar alimentação saudável, né? Não descuidar
de verduras, frutas, legumes no dia a dia, fibras, evitar alimentos processados, todos eles têm uma quantidade elevada de sódio. Se você acha que é apenas remédio farmacêutico que cura hipertensão, precisa conhecer um pouco a história do Wagner. Levantava às 6 horas da manhã, andava 6 quilômetros por dia, 6 quilômetros por dia, de segunda a sexta-feira. Procuro andar a pé, dou preferência a andar a pé. Subo escada. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, enquanto na média global 33% dos adultos entre 30 e 79 anos são afetados pela hipertensão, no Brasil estima-se que o índice alcance 45%, isto é, mais de 50 milhões de pessoas. Desse total, 62% possuem o diagnóstico, mas apenas 33% estão com a pressão controlada. O grande problema de não tratar é o risco para doenças cardiovasculares, como o infarto e o AVC. Por isso, iniciativas que buscam qualificar os centros de AVC já existentes e auxiliar na implementação de novas unidades são tão importantes. Uma delas é o programa Angels. A iniciativa Angels, ela veio para o Brasil com o apoio da Boehringer Ingelheim, que é uma indústria farmacêutica que nos auxilia com relação a custos que nós temos hoje, com relação a todos os consultores que fazem parte. Porém, nós somos um projeto não promocional. Então, nós não vamos até as instituições para vender nenhum tipo de medicação, nem para promover qualquer tipo de marca. O nosso único objetivo mesmo é fazer com que aquela instituição tenha qualidade na hora de atender aquele paciente. A hipertensão grave que não é controlada também pode afetar competências cognitivas, mesmo em quem não tenha sofrido o acidente vascular cerebral. Indivíduos com uma faixa etária em torno de entre 50 e 60 anos, que foi o grupo que a gente fez a pesquisa inicialmente, tanto homens quanto mulheres, e que tinham pressão elevada em uma hipertensão que a gente chama grave, que é maior ou igual a 16/10, mas já em uso de várias medicações, eles tinham mais alteração de memória, de temporoespacial, no tempo e no espaço, alterações de tempo no espaço, que indivíduos que tinham hipertensão, mas era hipertensão mais leve. Quem segue as recomendações médicas e mantém o tratamento da hipertensão em dia, garante que a vida pode continuar seguindo passos firmes. Atualmente eu dirijo cada vez menos, mas dirijo. Às vezes ando um pouquinho, faço as compras que são necessárias. Nós temos uma fazenda aqui perto, em Paraupeba, e eu gosto muito de andar a cavalo, sempre andei a cavalo. Evidentemente que eu ando a cavalo hoje com todo cuidado, cavalos mais mansos, sem perigo, para evitar a queda. A palavra é prevenção, Depois que passou o período das festas de fim de ano, muitos tutores contabilizaram os prejuízos causados aos pets impactados tanto pelas alimentações e também quanto pelos fogos e artifícios, aqueles característicos do fim de ano. Os animais possuem um alcance auditivo muito superior ao dos seres humanos. No caso de cães, por exemplo, eles conseguem ouvir sons até 4 vezes mais distantes que a audição dos humanos e em frequências muito mais altas. E como boa parte das pessoas gostam de realizar o período de confraternizações de Réveillon, fazendo a utilização de fogos de artifício com estampido, muitos animais silvestres e domésticos acabam sofrendo severamente com os barulhos. Infelizmente sempre acontece, Por mais que a gente tenha a lei aí, que já é de 2021, que proíbe a comercialização desses fogos de artifício com estampido, que é aquele que faz aquele barulho alto, infelizmente ainda acontece. E isso afeta muito os cãezinhos, principalmente, Porque eles têm a audição, assim, bem mais forte, bem mais potente que a nossa. Então, se pra gente é alto, pra eles tem uma audição aí 5 vezes mais alta, realmente é um estresse, é um trauma e realmente leva a esse comportamento do paciente ficar com muito medo, tentar se esconder
esconder, né? Às vezes tem paciente que fica se tremendo todo e pode até mesmo até convulsionar. Segundo os números, 72,7% dos tutores apontam que os pets tentam se esconder em um local mais seguro quando ouvem os fogos. 58% se mostram assustados ou perdidos no ambiente. 52% apresentam tremores decorrentes dessa situação de pânico. Tentativas de fuga ou busca por colo dos humanos aparecem em seguida, com 37% dos casos. Mas em todos eles, os animais acabam passando por uma situação de estresse pós-traumático. Esse estresse dessa situação libera o cortisol, que é um tipo de hormônio, e isso pode levar a estresse, sim, mesmo depois da queima dos fogos, né? Esse paciente pode ficar nervoso, pode não conseguir se alimentar muito bem, pode não conseguir tomar água muito bem, e dependendo do nível de estresse, o paciente pode até mesmo ter diarreia. Enquanto a garantia das celebrações livres de estampidos dos fogos ainda é uma realidade distante, a especialista deu algumas orientações sobre como prevenir ou minimizar o impacto desses ruídos. Durante a queima de fogos é interessante a gente tentar deixar o paciente, o animalzinho, o mais confortável possível. Então deixar num quarto, janelas fechadas, portas fechadas, conseguir colocar uma música ali, ambiente, um barulho de chuva ou uma música mais relax, né, para deixar o animalzinho mais tranquilo. Luz azul também, né, traz essa tranquilidade para o paciente. E se ele vier, né, buscar por abrigo, vier pedir colo, a gente tentar também dar esse colo para acalmar esse animalzinho. E também, né, para a gente aliviar esse estresse pós a queima de fogos, a gente intensificar as atividades que causam bem-estar para o paciente. Então, levar para passear, colocar um petisco para ele roer, às vezes um casco, vai ser bem interessante. A gente realmente tentar aliviar esse estresse da melhor forma possível. Os caninos costumam demonstrar medo de forma mais visível, com latidos, tremuras, choros ou tentativas de fuga. Já os gatos tendem a se esconder e podem apresentar alterações comportamentais mais sutis, mas não menos preocupantes. Os gatinhos também têm a audição, né, mais potente que as nossas, só que o gatinho ele já tem esse comportamento, né, pelo fato de natureza serem presas, de se esconderem, de sempre estarem mais procurando às vezes uma caixinha, um lugar, né, para ficar mais escondidinho. Então às vezes a gente não consegue notar tanto, mas eles também podem ser afetados da mesma forma que os cães. O assunto é sério, preocupa especialistas, tutores e mobiliza autoridades, inclusive no Congresso Nacional, que analisa um projeto de lei para proibir artefatos pirotécnicos que emitem esses sons muito altos. De acordo com a médica veterinária, os animais não compreendem a origem do barulho, o que agrava a sensação de perigo. É como se eles estivessem diante de uma ameaça iminente, sem possibilidade de fuga ou de proteção. Mas, para isso, algumas terapias comportamentais e medicamentos que ajudam a reduzir a ansiedade dos bichinhos nesses momentos já estão sendo utilizados. A gente pode fazer também o controle medicamentoso. É claro que para isso a gente precisa passar pela consulta, né, e avaliar o caso específico do paciente, mas existem sim hoje em dia as medicações que a gente pode estar utilizando para ajudar o paciente a ficar mais tranquilo. O ideal é que essas medicações elas sejam testadas antes, né, do momento dos fogos, então que a gente comece uns 2, 3 dias antes para ver como que o paciente vai se adaptar, se ele realmente vai agir bem, e aí a gente realmente, né, ter um bom resultado durante a queima de fogos. Em instantes aqui no News, a gente fala sobre o trabalho dos bombeiros que seguem com o monitoramento do nível do Rio Paranaíba. Olha, o rio está com mais de 6 metros acima do normal. Em meio ao período chuvoso e a preocupação com a elevação do volume de água no Rio Paranaíba, nós acompanhamos hoje o monitoramento realizado pelo Corpo de Bombeiros. Eu vou te mostrar agora como que é feito o caminho do Corpo de Bombeiros para poder fazer a medição do Rio Paranaíba, que acontece 2 vezes ao dia, de manhã e de tarde. O Corpo de Bombeiros chega até aqui a Ponte do Arco e entra por aqui, por esse caminho, para poder fazer a medição. Eu vou te mostrar agora como que é até chegar nas réguas. Esse é o caminho feito pelo Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, tudo para fazer a medição aqui do Rio Paranaíba. Aqui a gente pode observar que está a régua
que chega até os 8 metros, né? Então toda essa medição que está para baixo é referente a 7 metros. Abaixo ali a gente tem uma régua, que é a régua que foi feita a última medição do Corpo de Bombeiros. Régua essa que já está chegando ali bem próximo dos 7 metros. Toda essa área de verde aqui que a gente pode observar e mais aquele que só mais uma última régua, tudo isso foi tomado pela água do Rio Paranaíba naquelas 2 enchentes que afetou aqui em Patos de Minas. Por isso que o Corpo de Bombeiros então realiza 2 medições diárias aqui nesse local para poder fiscalizar o Rio Paranaíba. As réguas estão ali para a gente poder ter esse parâmetro, a gente saber qual que é o movimento do rio, se ele está subindo ou se está descendo. Na mesma hora que pode estar de sol, como nós estamos agora, pode acontecer uma chuva torrencial e esse nível de 6,86 passar para 7,80. Ele pode subir 1 metro, 2 metros, assim, num movimento muito rápido. Então esse monitoramento do bombeiro cedo e à tarde é justamente para antecipar essa elevação rápida e poder dar tempo de resposta à população ribeirinha. O Rio Paranaíba está com índice de queda nas últimas 24 horas. Se no início da manhã de terça-feira ele chegou a estar 7 metros e 34 centímetros acima do nível normal, hoje está registrando abaixo de 6 metros e 80 centímetros. De ontem à tarde para hoje abaixou 24 centímetros. A medição ontem à tarde era 7,10, hoje de manhã 6,86. Olha, indica um movimento de vazão. O rio está dando vazão nessa água. Nesse momento ele não tem risco de subir. A gente vai continuar acompanhando esse monitoramento dos bombeiros do volume de água do Paranaíba, né? E após os danos provocados pela chuva na estrada de acesso ao aterro sanitário de Patos de Minas e também a região de Alagoas, os condutores de veículos devem redobrar a atenção no trecho. Essa situação que você está vendo, essa lama, esse rio que acabou virando, fez com que a estrada aqui que liga a Ponte do Arco ao aterro sanitário tivesse que funcionar em meia pista, justamente por causa que após isso abriu-se essa cratera aqui nessa estrada que liga a Ponte do Rio Paranaíba até ali ao aterro sanitário. Cratera essa que é imensa, a gente pode até observar que aqui, ó, onde é uma cerca que passa, está apenas, não tem nada segurando essa cerca por aqui, e por isso ficou essa cratera toda aqui agora precisando desse trabalho com sério risco, já que a gente pode observar no chão aqui, ó, que ainda continua todo esse trincado por aqui, ou seja, indicando que às vezes umas novas chuvas, fortes chuvas, possa fazer com que essa parte do asfalto também venha a ceder. Situação como essa, então, teve que fazer com que o trânsito aqui, como a gente pode observar, ficasse em meia pista. A gente sabe que o local aqui é de grande movimento, já que tem um aterro sanitário, tem uma empresa também logo à frente, então muitos caminhões passam por aqui. E também ali logo acima, né, à esquerda ali, tem um acesso à comunidade de Alagoas. Então tudo vem sendo feito para tentar amenizar aqui o impacto. Na manhã desta quinta-feira, uma retroescavadeira esteve por aqui para tentar já dar uma consertada em todo esse lamaçal que está aqui, para tentar dar uma consertada nisso, mas a retroescavadeira acabou afundando, atolando, necessitando então de um novo equipamento para poder fazer a retirada. A retroescavadeira que nesse momento já não está por aqui, o processo de retirada dela já foi realizado. Então fica esse alerta aos motoristas que precisam passar da Ponte do Arco ao sentido da estrada de Alagoas ao aterro sanitário. O trânsito funciona em meia pista. Alerta que se mantém por todo o dia, já que à noite aqui também a iluminação não é muito boa. Então todo motorista tem que ficar atento para evitar acidente em relação a essa cratera. Devido ao índice pluviométrico alto dos últimos dias, uma represa, uma lagoa que tem ao lado da rodovia, ela transbordou e ocasionou uma erosão no asfalto desse acesso à rodovia que liga Alagoas e Boaçara. O local já foi atendido pelo Corpo de Bombeiros, lá está sendo liberado meia pista. Aparentemente a Prefeitura Municipal já começou o trabalho de recuperação no local e a gente pede atenção aos motoristas que estão trafegando no local com esse trabalho no local e também no momento de chuvas. A seguir, ex-procurador da Câmara de Patos de Minas assume procuradoria da Prefeitura de Varjão de Minas. E a gente fala sobre as dicas para a desmontagem dos enfeites natalinos de forma correta e segura. O ex-procurador jurídico da Câmara, Paulo Henrique Araújo, deixou o cargo no Legislativo Patense para assumir a procuradoria de uma prefeitura da região.
Hoje a gente veio conversar com o Dr. Paulo, ele que era o procurador da Câmara Municipal aqui de Patos de Minas e agora está nos deixando para assumir a procuradoria da Prefeitura de Varjão de Minas. Paulo, com foco na parte jurídica, quais são os desafios que você vai enfrentar? Bom, os desafios são gigantes. No entanto, enfrento com o mesmo entusiasmo, com o mesmo profissionalismo, porque entendo que essas alterações, essas mudanças, elas são necessárias para o progresso de qualquer lugar onde que a gente esteja servindo. E do ponto de vista jurídico, os desafios que a gente já prevê e que espera encontrar são aqueles ligados realmente à dificuldade de gestão, de assumir um município em condições totalmente adversas, né? Vamos receber o município em situação até mesmo precária em algumas áreas e encontrar uma forma de garantir que os serviços essenciais continuem funcionando, né? A exemplo da saúde, da educação, do desenvolvimento social. São áreas muito específicas de governos de cidades pequenas, a exemplo de Varjão, onde que tive a honra de já ser o procurador e agora estar voltando. E quando a gente retorna ao cargo, por mais que já estivesse nele em algum outro momento, agora eu volto diferente. Eu volto com outra responsabilidade, com outra experiência, né? Principalmente a experiência adquirida aqui na Câmara de Patos. É um exemplo totalmente diferente. A gente trabalha em Patos com uma estrutura totalmente diferente da de Varjão de Minas, mas que a lei é a mesma em todos os lugares. Em relação ao orçamento do ano passado, tem alguma coisa que os prefeitos, os vereadores podem fazer? Sempre é necessário fazer, porque a gente trabalha com o orçamento aprovado pelo ex-prefeito, né, no caso em Varjão, pela ex-prefeita Terezinha Silvério. E então para viabilizar a política do atual prefeito, Rafael Detoni, será necessário, às vezes, a gente fazer alguma alteração pontual no orçamento para que as medidas possam ser realizadas. Isso é algo bastante comum. E o prefeito antigo, ele pode ser penalizado caso descobrir alguma irregularidade? A lei de responsabilidade fiscal, ela prevê sim essa penalidade para o ex-gestor que deixa o município em alguma situação de inobservância àquelas normas. E essa responsabilização ela pode ser de natureza civil, de natureza criminal, dependendo do que estiver averiguando. Mas é importante dizer que o foco agora é dar continuidade, é fazer a coisa funcionar, independentemente de perseguição política, independentemente dessas investigações que necessariamente terão que ser feitas. É do papel do procurador fazer esse tipo de trabalho, mas o enfoque agora é totalmente voltado para o que é importante para a população nesses primeiros dias de mandato. Tem alguma informação, algum recado que você quer passar para a população? Você esteve no programa do Guia esses dias. Tem algum tópico também que você gostaria de listar aqui? Gostaria. Gostaria de pedir união, compreensão da população nesse primeiro momento. Estamos ainda sentindo o clima, sentindo ainda como que estamos recebendo o mandato. Para que a gente possa realmente traçar um projeto de sucesso, é necessário que tenhamos um pouco de paciência da população e que medidas extraordinárias, por mais extraordinárias que sejam, elas também demandam planejamento. E esse planejamento demanda tempo. Então, eu peço que a comunidade nos abrace nesse momento e que não espalhe o caos. O caos já existe, ele é natural, mas quando a gente está ali unindo esforços, eu tenho certeza que o sucesso desse trabalho ele é dividido entre todos também. Então, fico muito feliz pelo convite recebido, fico feliz também de estar voltando para minha casa, eu me sinto em casa, em Varjão, e eu espero que tenhamos um ano próspero, de boas realizações e que nossos projetos eles se concretizem para Varjão de Minas. Muito obrigada, muito sucesso para você nessa nova caminhada. Muito obrigado. Débora Xavier para o jornalismo da NTV. Olha só, Minas deu início hoje aos trabalhos para os novos vereadores.
No primeiro dia útil do mês de janeiro de 2025, a Câmara Municipal já está se preparando para poder receber os 17 vereadores que foram eleitos na eleição de outubro do ano passado. A posse aconteceu ontem no Centro de Convenções, no caso, na quarta-feira, dia 1º de janeiro. Hoje a Câmara Municipal passa aí por essas adaptações para esses novos vereadores. O plenário, como a gente pode observar, já está todo preparado com o nome de cada um aqui, representando aonde cada um deles vão ficar durante as reuniões ordinárias desse ano. Nós estamos aí dando início a uma nova legislatura, recebendo hoje 7 novos vereadores, alguns deles até estão retornando à casa, já foram vereadores em outras legislaturas, mas de fato recebendo 7 novos vereadores. E hoje, primeiro dia, nós fizemos a recepção deles aqui na Câmara, com o sorteio dos gabinetes, das vagas de garagem, organizando, mostrando os espaços que eles irão ocupar durante esses próximos 4 anos. Então, hoje é um dia mais de orientação, de apresentação, tirar as dúvidas, apresentar o pessoal da casa. Enfim, hoje mais é para essa finalidade, A partir de hoje, aqueles assessores que vão trabalhar com os vereadores que já estão com a documentação pronta já podem também começar a trabalhar. Então, é nesse sentido que funcionam os trabalhos nesse primeiro dia. As reuniões ordinárias permanecem acontecendo às quintas-feiras. O que está sendo definido é o calendário de realização das reuniões. O calendário de reuniões ele é definido pela presidência da casa, agora tendo sido realizada a eleição. O presidente ele faz o levantamento das reuniões ordinárias, das possíveis datas, é elaborado um calendário e esse calendário, assim que aprovado pelo presidente, ele é divulgado. Normalmente acontecem 2 reuniões ordinárias por mês. E as reuniões extraordinárias elas acontecem apenas quando há alguma necessidade, o próprio nome já diz extraordinária, de votação de algum projeto que não possa aguardar as datas das reuniões ordinárias. Então, não tem uma obrigatoriedade de acontecer as reuniões extraordinárias. A questão do dia mantém-se à quinta-feira, mas é só o intervalo entre datas. Geralmente tem que fazer alguma adequação em virtude de feriados, de alguma data que às vezes não tenha condições de fazer a reunião. Então, por isso que faz essa organização, faça um calendário para que todos os parlamentares também possam se programar de acordo com as suas agendas e as datas, para eles estarem à disposição nessa data para participar da reunião. Durante o ano de 2024, a Câmara devolveu o total de mais de 12 milhões de reais. A verba foi devolvida no decorrer do ano, sendo 600 mil reais no primeiro semestre, mais de 11 milhões de reais em dezembro, e mais de 390 mil reais em rendimentos de aplicações financeiras, totalizando 12 milhões e 500 mil reais que retornaram aos cofres do município em 2024. No último ano, a Câmara fez uma devolução de mais de 12 milhões para o Executivo do orçamento. A Câmara sempre trabalhando com um orçamento bem enxuto, com bastante responsabilidade. E agora, para esse próximo ano, é algo ainda impossível de ser mensurado, porque depende muito da execução orçamentária, das despesas que eventualmente possam aparecer, mas certamente o presidente tende a trabalhar com a mesma responsabilidade para poder gastar o dinheiro de forma realmente com aquilo que for necessário e fazer a devolução daquilo que não for utilizado. Vamos mudar de assunto. Se você é daqueles que segue a tradição de retirar os enfeites luminosos de Natal só no dia 6 de janeiro, ainda dá tempo de seguir as dicas de segurança para evitar transtornos após as festas. Os procedimentos para que a decoração natalina seja desmontada com segurança precisam ser levados a sério. A retirada desses itens que geralmente utilizam energia elétrica deve ser feita com alguns cuidados a serem observados. Principalmente quando você for retirar as luzinhas de Natal, os enfeites elétricos, todos eles, você deve primeiro desligar as tomadas
desligar todo o circuito para evitar choque elétrico. É bom ficar atento também aos materiais que estão em locais externos. O início do ano é marcado pelas tempestades de verão e isso pode aumentar a vulnerabilidade dos enfeites natalinos, provocando acidentes elétricos. E se você for retirar, por exemplo, enfeites externos que estejam na fachada da sua casa, deve-se observar a presença da rede elétrica naquele local, deve-se tomar cuidado com o trabalho em altura, utilizando-se equipamentos de segurança para trabalho em altura e, principalmente, mantenha distância segura da rede elétrica. Seguindo esses cuidados, você fará a retirada desses enfeites, não tendo nenhum tipo de acidente. Depois do intervalo, a gente fala da movimentação após os feriados no terminal rodoviário de Patos de Minas. E ainda você vai ver que poste de iluminação pública com estrutura precária no galpão do produtor rural gera reclamações. Milhares de passageiros passaram pelo terminal rodoviário de Patos de Minas entre os recessos de Natal e do Réveillon. A repórter Isabela Sanches voltou ao local nesse pós-feriado para conferir o balanço e a movimentação. Boa noite, Odair. Boa noite para você de casa que nos acompanha. É isso mesmo, nós voltamos aqui no terminal rodoviário de Patos de Minas para saber como que foi o movimento durante esses dias de festividades, né? Ao meu lado está o Bruno, ele que é responsável aqui pelo terminal e nos vai dar um balanço, né, Bruno? Como que foi o movimento este ano aqui no final do ano? Boa noite. Desde a semana do Natal a gente tem notado que o movimento aumentou bastante, tendo cerca de 1.000 embarques por dia. A movimentação foi intensa e foi isso. Desde a semana do Natal a gente notou esse aumento. Bruno, você tem algum comparativo já de como que foi o ano passado com este ano? Teve um aumento, uma diminuição? Teve um aumento significativo. Cada ano que passa o pessoal costuma viajar mais, né, nesse final de ano, principalmente nesse tempo de Natal, Ano Novo, começar o ano viajando, né? Bruno, a gente percebe, né, que hoje, dia 2, muitas pessoas já começam, né, a retornar às suas rotinas. Teve já um aumento aqui muito grande? Isso, como eu falei anteriormente, né, na semana do Natal o pessoal estava indo, agora mesmo o pessoal que está indo está voltando, né? Então essa semana provavelmente ainda será muito intensa, até pela questão das crianças estar de férias, né, na escola. Muitas crianças viajam com os pais e tal, então vamos aproveitar esse final de férias agora em casa, né? Bruno, muito obrigada pelas informações. Odair, eu também apurei, né, a movimentação aqui em alguns guichês. E hoje, né, quinta-feira, tem até ônibus que já está esgotado para Brasília. Tanto o ônibus que vai sair 8h30 daqui a pouco, né, e também os de 11 horas também já está esgotado. Isabela Sanches para o jornalismo da NTV. Obrigado, Isabela, pelas informações. A movimentação é grande, né? Final de ano e no início de ano vai retomando também. Agora tem uma reclamação que vem do bairro Cristo Redentor, ali nas proximidades do galpão do produtor rural, onde um poste de iluminação pública tem causado preocupação devido ao estado precário da estrutura. Nossa reportagem foi acionada aqui no galpão do produtor rural, bem ao lado da rodoviária. Isso aqui que você está vendo na minha mão era facilmente daqui, ó, desse poste, a qual vai caindo pedaços e mais pedaços aqui desse poste, né, desse jeito, e assim, perder de vista que ele já tá assim, vai caindo os pedaços por aqui no chão, vai ficando perigoso, pode acertar alguém pode acabar pegando essas pedras que estão aqui para também agredir alguém. Por isso a gente foi chamado pelo Vigílio. Aqui, ele é caminhoneiro, fica por aqui com o seu caminhão também aqui perto do galpão do produtor rural, sobre essa situação. Tá difícil isso aqui, hein? Tá difícil. E olha que não é da agora não, isso já tem mais ou menos uns 5 anos que eu venho pedindo, já liguei na CEMIG, eles falam que não é com eles, é a empreiteira. Eu ligo na empreiteira, eles vieram aqui para trocar as lâmpadas de LED, eu falei, mas tá precisando de trocar o poste. Não, nós vamos trocar só a lâmpada, nós não tem, é outra equipe que troca. Liga no galpão da prefeitura, não tem nenhum que presta lá para atender. Então, os telefones de urgência lá, de reclamação, não tem atendente. Então, já vai fazer uns 5 anos. Eu tô esperando que ele caia em cima de alguém, de um carro, de uma pessoa e mata aqui, para nós ver de quem que é a responsabilidade, se é da prefeitura, da CEMIG, de alguém da empreiteira, porque aí vai aparecer, né? O dono da criança vai aparecer. A hora que tiver um prejuízo vai ter, porque falar não adianta, pedir não adianta. Os caras me dão telefone de lá do galpão da prefeitura, já fui lá umas 2 vezes, não consegui falar com ninguém, eles me dão telefone, ninguém me atende. Aí diz que é empreiteira. Então tá assim. Aí esperando que a hora não vendaval desses postes cair em cima de alguém, machuca alguém, eu maço um carro aqui, eu mato alguém. Quero ver quem que vai ser o responsável. É isso que a situação vai se tornando complicada aqui, né, Vigílio? Já
já que todo dia cai um pedaço. A gente vê aqui, ó, os ferros, até ferro aqui pro lado de fora aqui, causando algum risco aqui para a população, e nada é feito até hoje, nem previsão. Não, nem previsão. Agora, se existe uma tal de defesa civil, eu chamei eles aqui também. Então isso aí seria causas de segurança, coisa de risco que põe em a vida dos outros. Se a defesa civil é competente a isso, cabe a ela também vir cá e verificar isso aqui. Se na prefeitura não tem ninguém com competência, nem na CEMIG, nem na empreiteira, a defesa civil pode interferir também isso aqui. Vem verificar isso aqui, tem muita coisa errada nessa via de rodoviária aqui, mas o que eu puder denunciar eu vou estar fazendo. Tá? Não importa quem que tenha que resolver esse problema aqui desse poste, o que você quer é a solução. Eu deixei de saber quanto vai custar um poste desse, eu quero que resolva o problema, que nós pagamos imposto é para isso. Os impostos abusivos que a gente paga aí de taxa de iluminação pública, de tudo mais, é isso aí. Então tem que ter segurança também, já que a gente paga, a gente tem que cobrar segurança também. Aí o Virgílio solicitou, a gente veio até aqui para mostrar a situação desse poste aqui, que realmente não tá nada fácil a questão desse poste. Um risco enorme para quem passa aqui na região do Galpão do Produtor e também na rodoviária de Patos de Minas. Por meio de nota, a Prefeitura disse que a substituição de postes danificados é de competência da CEMIG. A Prefeitura compete apenas a iluminação em si. Nossa reportagem entrou em contato com a CEMIG e a gente aguarda um posicionamento sobre essa reclamação. A Polícia Rodoviária Federal encerrou na noite de ontem a operação para o feriado de Ano Novo. Foram 6 dias de reforço na fiscalização nas estradas federais. A repórter Isabela Sanches volta trazendo as informações sobre as ações realizadas na região de Patos de Minas. Com o aumento maior de veículos nas estradas e com as festividades de fim de ano, a Polícia Rodoviária Federal intensificou o seu trabalho e realizou a operação Ano Novo. Ao meu lado está o inspetor Alfredo Terceiro, que nos dará mais informações de como que foi essa operação. O senhor consegue nos dar um balanço de como que foi os dados? Estamos até um pouco felizes que nós reduzimos a quantidade de acidentes em relação aos anos anteriores, né? Tanto o Natal quanto o Ano Novo ocorreram acidentes, poderiam ter sido evitados, mas mais danos patrimoniais. Chama a atenção aí exatamente a falta de atenção dos motoristas, em especial nas proximidades dos quebra-molas que nós temos na BR-365. Aí, já diversas vezes a NTV nos questionou sobre a necessidade de um quebra-mola na rodovia, mas isso compete a outro órgão. O que a gente vê é o pessoal desatento, vai chegando numa região que há uma encruzilhada, há um trevo, há um quebra-mola, e ali sim há colisões laterais. Mas também outra coisa chama atenção para os números serem positivos, que a gente tem que ser realista. Foram feriados no meio da semana, né? O pessoal não emendou o sábado com o domingo junto com o feriado. Então isso pode ter nos ajudado. Mas foram bons os números, não é motivo, para a gente relaxar a guarda também, estamos felizes, mas não é motivo para a gente relaxar a guarda. E agora nós damos início a uma nova fase aí da nossa rodovia, que é a Operação Férias, e a gente espera manter os números tão bons quanto foram esses números de Natal e Ano Novo. É isso mesmo, agora se inicia outra operação, porque janeiro combina com férias e muitas pessoas aproveitam esse período para viajar, Então a atenção ainda é redobrada. Isso, a gente pede aí aos motoristas que se programem para estar na rodovia, aqueles que vão pegar a estrada, e lembrar, você está de férias, mas tem gente trabalhando na rodovia. Então coloque a paciência na bagagem antes de pegar a estrada. Muito obrigada pelas informações. Isabela Sanches para o NTV News. Obrigado, Isabela, pelas informações. Nessas duas participações dela, trazendo informações aí também da Polícia Rodoviária Federal. Com essa, o NTV News termina, mas a gente volta amanhã às 19 horas. Uma ótima noite para você e até amanhã.